Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto não só para os engenheiros, mas para toda a população que se interessa pela produção de um dos bens mais importantes para a existência de vida no planeta Terra, a água. Você sabe o que é uma área de manancial? Recarga de um aquífero? Projeto nascentes? Banco de áreas para restauração? Quais ações o poder público e a iniciativa privada podem tomar para preservar essas áreas? Para falar sobre esse tema, estão hoje aqui conosco a engenheira florestal Ana Maria Martins, servidora pública municipal de Jundiaí desde 2013 e atualmente no Departamento de Agronegócio. E o engenheiro agrônomo Dr. Felipe Rosafa Gavioli, servidor público estadual desde 2012 na CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e um dos autores do seguinte artigo científico: Análise das mudanças do uso e cobertura do solo entre 1985 e 2018 da bacia hidrográfica do rio Jundiaí-Mirim, junto com Caio Molena, Paulo Guilherme Molim e Raquel Carnivale Silva Melilo. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no AEJ Conecta. Vamos começar nossa fala pelo Felipe, para que nos responda a seguinte pergunta: o que motivou 4 pesquisadores a escreverem um artigo científico sobre a bacia do rio Jundiaí-Mirim? Bom, então boa tarde, Greza, boa tarde, Ana. O que motivou a gente a fazer a pesquisa, né, que resultou no artigo, foi entender as dinâmicas de uso e cobertura do solo na bacia do Jundiaí-Mirim, né, que é a bacia que é responsável aí por 95% da água que abastece o município. E aí entender, né, como essas dinâmicas de uso e cobertura da terra poderiam impactar e se associar com a produção de água em quantidade e qualidade, né? E aí alguns resultados desse trabalho foram dos mais interessantes, assim, a gente verificou, em primeiro lugar, né, que de 85 até 2018, a bacia observou um decremento líquido de vegetação nativa. Então, quer dizer, tudo que foi cortado foi superior ao que regenerou de vegetação, né, na bacia como um todo. Mas olhando especificamente as áreas de preservação permanente, foi o contrário. Nas APPs teve um aumento líquido de vegetação nativa, né? O principal vetor de desmatamento também que a gente observou no estudo foi a agropecuária. Então, a maior parte da vegetação nativa, ela cedeu espaço para usos agropecuários, especialmente pastagem, né? Ao passo que a urbanização, que aconteceu também de uma forma bem intensa entre 85 e 2018, a urbanização ela aumentou 97% na bacia, né? Mas essa urbanização expressiva ela aconteceu sobretudo em áreas agrícolas, né? Então a gente observou essa dinâmica da agricultura entrando nas áreas de vegetação nativa e depois a urbanização ocupando essas áreas de agricultura abandonada, né? Ou já de agricultura marginal, né? E aí uma coisa interessante também para o nosso bate-papo aqui é que no último ano de estudo, né, que foi 2018, já faz um tempinho, mas enfim, naquele período a bacia estava com 1.500 hectares de APPs com uso agrícola, né? Então potencialmente aí passíveis de restauração ecológica. Acho que esse número é extremamente importante a gente ter em mente, né? 1.500 então, hectares. 1.500 hectares. E esse montante ele equivale a 44% das APPs degradadas do município de Jundiaí, né? Então, pegando o município como um todo, 45% das APPs degradadas do município que estão, em tese, né, disponíveis para restauração, estão concentradas nesse território da bacia do Jundiaí. Ok. Ana, e da sua parte aí, como município, como é que você enxerga
essa situação e da importância da restauração das áreas de mananciais. E outra pergunta também que eu acho que é extremamente importante a gente fazer para que você responda e esclareça principalmente os produtores. O produtor, a partir do momento que ele cede essas áreas para compensação, ele vai perder essa área? Primeiro, boa tarde, Silvio, boa tarde, Felipe. Essa pergunta, muita gente faz essa questão, esse questionamento, porque mesmo os produtores, eles têm muito receio de perder área, eles falam isso, né? A gente teve caso de gente que a gente foi fazer a implantação, né? Foi lá, medir no chão, e quando eles foram colocar a cerca, né, para restaurar a área, teve um produtor que arrancou todos os morões. A gente recebeu, porque a gente entrou em contato, mas o que aconteceu? Não, eu vou perder muita terra. A palavra perder fica muito clara. Né? Então, assim, quando o produtor aceita ceder a área, né, para restauração, a gente apresenta um mapa para ele, já referenciado, eu faço o georreferenciamento da área, desenho um polígono de restauração, então ele, no papel, ele vê o que precisa ser feito, né? Mas aí quando vai no chão, ele tem esse medo. Então a gente tenta nesse trabalho, eu não gosto da palavra convencimento, mas é um trabalho que a gente tem que ter de explicar o que significa. E outra coisa, a gente fala, você não está perdendo ar, você está deixando de gastar, porque seria obrigação sua. É um custo, a gente evita falar fiscalização, obrigação, sim, mas ele sabe que ele tem, mas a maior parte deles, até mesmo por perfil da propriedade, né, Fê, a gente estava conversando, são propriedades pequenas. Então essas áreas, elas, pela legislação, ele tem um uso consolidado. Então, realmente, não vai ser 30 metros. Pelo uso consolidado e o que ele tem, a área dele é de 5 metros ou 8. Tá. Daí, uma das características do Nascente Jundiaí, por mais que a legislação fale para ele, olha, só 5 metros, porque você é anterior, né, à data de corte. Anterioridade. O Nascente, a gente pede pelo menos 8 metros. Para você não fazer um plantio de borda, né? Para você pelo menos ter, né, ali uma questão ecológica mais relevante, né? Então, respondendo a sua pergunta, esse receio existe. Foram pouquíssimos que a gente chegou a prospectar e ele não quis, mas assim, aqueles que você fala, esse aqui podia entrar, né? Você faz 3 vistorias, ele não quer. Mas no universo hoje a gente tem 58 propriedades no Nascente Jundiaí. Acho que com a gente prospectou, acho que 3 não quiseram por insegurança, e a adesão é voluntária, então a gente não pode obrigar. Então a gente mostra todos os benefícios, né, ambientais, os benefícios, viu? Você está aqui a gente tem 90% das propriedades estão na bacia do Rio Jundiaí-Mirim, dessas que aderiram à Nascentes. Mas tá, você está aqui, eu falo, olha, você está na área de manancial, olha a importância que você tem para o município, você abastece o município. Você tem aqui plantação de pitaia e plantação de abobrinha. Por que não produzir água? Por que não melhorar a condição? Porque a gente busca isso. Qualidade e segurança hídrica. Os nossos plantios e as ações que a gente faz, em conjunto com o Estado, é um trabalho em equipe. Então, é a nossa equipe lá na Secretaria, é o Felipe na CETESB, é você aqui dando voz para a gente. Então, é um trabalho muito importante que engloba todo mundo. Então, mesmo com essas ressalvas dos proprietários, né, a gente caminha bem, a gente vem desenvolvendo esse trabalho já desde 2016. Então, é um projeto que eu falo assim que ele está tendo muito êxito, mesmo com algumas intercorrências de quem tira a cerca, que não gostou, que são prejuízo para o prestador de serviços, né? Mas acho que no final das contas, assim, está sendo positivo. Eu não sei se a gente está fazendo parte dessa, você falou que aumentou a APP, né? Porque a gente começou em 2016, eu gostaria de estar aí nessa porcentagem desse incremento. Desse incremento aí de olha. Na realidade, nunca é uma ação só, né? Que nem eles falam de acidente de avião, né? Nunca é uma causa só. É uma somatória de eventos, né? Eu acho que isso daí acaba sendo isso daí também, essa somatória de eventos, né? Felipe, na sua percepção, qual é a importância de restaurar uma área de manancial? Ela está com cobertura nativa, de vegetação nativa. A importância é fundamental, né? Porque diversos estudos já demonstram, né, que as áreas florestadas aí, em especial as áreas primárias, né, próximas a corpos hídricos,
elas contribuem para infiltrar água no solo, para reter água no solo, né? Então, não é à toa, né, a definição da APP pela legislação, né, que vem desde aí 1965, né, não é dessa nova legislação florestal de 2012, né? Então, desde 65, a legislação tem um olhar cuidadoso para essas áreas, exatamente pela importância delas na produção de água, né? Então, é fundamental que essas áreas estejam florestadas, tanto para o abastecimento público urbano, né? Como é o nosso caso aqui, que a gente está falando da bacia do Jundiaí-Mirim, mas também para a própria sustentabilidade da produção agrícola, né? Que acho que isso também é um ponto que os produtores rurais, eu percebo que cada vez mais eles estão entendendo e percebendo isso de uma forma mais clara, né? Que você ter floresta na propriedade rural é bom também para a produção, né? É bom para regular o microclima ali, para ter abrigo para insetos que podem combater pragas, né? Para controle biológico. Então, tem todas esses impactos positivos. E além do mais, né, do que o Felipe falou, o produtor pode se beneficiar com essa preservação através do PSA, não é isso? Que já foi objeto de uma nossa outra conversa aqui, não é isso? É isso mesmo. Eu falo que o PSA e o Nascente Jundiaí, eles andam paralelos, né? Porque o programa Nascente Jundiaí, a prefeitura ali com o nosso programa, a gente é um caminho do meio, né? A gente é um agente facilitador, porque a gente busca propriedades que estão aptas a serem restauradas, e a gente também é o caminho do meio com o BARE, que é o Banco de Áreas para Restauração, que recebe os compromissados. Então, a gente junta quem precisa plantar e quem precisa receber esse plantio, né? Então, acho que fugiu a sua pergunta, desculpa. A respeito aí de que o produtor se beneficia ainda com relação à remuneração do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Isso. Né? Então, essas propriedades, né, que aderem também, então, o Nascentes, ele não paga o produtor rural, não é também a prefeitura que planta, a gente é só esse caminho do meio, sim. Mas o PSA, sim, é uma iniciativa do município, o pagamento é feito pelos royalties do petróleo e da mineração, e a gente paga os produtores, daí sim, os produtores rurais, em escala comercial, a gente paga por área de plantio, vindo ou não do Nascentes. Tem muita gente que já tem plantio porque plantou por conta, porque espontaneamente, né? Tem plantio voluntário também, e para áreas de fragmentos de mata ou, né, maciços para conservação. Então, tem esse pagamento, a gente chama de incentivo monetário, em duas modalidades, plantio e conservação. Mas o programa em si, ele tem outros benefícios, né? Que atua com ação direta ou indireta, como saneamento ambiental, saneamento rural, esse ano que passa, não esse ano, 2025. Propriedades que estavam no Nascentes e no PSA, eles foram beneficiados com 26 módulos de saneamento. Então, é uma forma, assim, da gente tentar fazer a adequação ambiental de propriedades rurais, como eu disse da outra vez, é um dos focos do nosso trabalho lá na secretaria, né? Então, a gente quer uma propriedade ambientalmente adequada. Então, ele tem a produção que a gente precisa, a gente não pode esquecer, né, a produção. Jundiaí é uma cidade que produz uva, muita fruta, a gente está no circuito das frutas, tem o turismo rural, que é aquilo que você estava falando dos benefícios, né, de restaurar de áreas, né, as margens, tem também o turismo rural. E a gente extrapola ainda até para a parte de construção na cidade. Você acha que no outdoor e nas propagandas, próximo ao jardim, próximo à Serra do Japi. Então, também tem sempre essa questão. Eu gostaria que ela, claro, a importância de você restaurar, pelo que você disse, sempre vem primeiro, mas por que não considerar a beleza cênica também, né, para você poder manter as áreas permeáveis desses condomínios que está vindo. Então, tentar fazer um caminho do meio que fique bom para todo mundo. Então, é isso. Felipe, vamos dizer, a pessoa, para ela chegar a implantar um projeto, esse projeto ele tem que passar pelo crivo da CETESB para ser aprovado. E eu também entendo que é outro estigma aí das pessoas falar assim, bom, eu vou ceder aquela área para plantar árvore ali, que benefício eu vou ter, além de tudo que você está falando do benefício para o meio ambiente, ou seja, para terceiros e não para mim. Esse projeto ele não pode contemplar também
a inclusão de espécies nativas frutíferas, inclusive com a finalidade de ele almejar algum tipo de receita? Conta para a gente um pouquinho disso. Sim, sim. Eu penso até que esse é o futuro, assim, né? Talvez num programa como Nascentes Jundiaí e outros, né? É pensar a restauração ecológica, né? Restauração de florestas nativas numa escala de paisagem, né? E mais do que isso também pensar a restauração multifuncional, né? Uhum. Então, claro, nas APPs ali você tem que privilegiar a restauração com espécies nativas, né? Pensar na restauração de um fragmento. Mas em outras áreas, né, fora de APP, você pode também contemplar nessa restauração espécies econômicas, né? Fazer consórcios, né, com espécies exóticas também, que você vai depois explorar ou produtos madeireiros ou produtos florestais não madeireiros, pensar sistemas agroflorestais, né, onde tem a... Esse é um tema muito pouco difundido. Né? Existe até legislação específica para isso, né, Felipe? Tem uma resolução que trata desse assunto. Né? Ou seja, não está vinculado especificamente a plantei a árvore ali, serve só para os bichinhos que estão lá, eu não vou poder fazer uso nenhum. Essa colocação está equivocada, né? Exatamente. Hoje você consegue pensar em projetos, né, de restauração, pensando também no uso econômico da área, na exploração econômica daquele polígono em processo de restauração, né? Com certeza. Posso só completar uma coisa que vocês falaram? O programa Nascentes e o PSA também, eles caminham paralelos, igual eu falei, eles têm 6 modalidades, e uma delas é o sistema agroflorestal. A gente não teve nenhum efetuado... Desculpa, dentro do PSA ou do Projeto Nascentes? Do Projeto Nascentes, e se tiver pelo Projeto Nascentes, também recebe no PSA. Então, assim, a gente tem tentado, apareceram alguns interessados, mas nenhum ainda foi implementado, mas tem. E isso que você falou de você também tem outro uso, oficialmente não teve, né, nenhum SAF. Mas acontece de alguns produtores assim, então tudo bem plantar. Daí a gente faz essa junção prefeitura, produtor, né, o proprietário e o prestador de serviço. E daí ele chega para assim, viu, mas não é para você pôr umas frutas aqui? Então daí tem uns que vão lá e falam, então tá bom. Daí ele fala que o preço da muda é um pouco mais caro, mas queria fazer isso. Daí ele, não, porque às vezes sobram umas frutas, umas mexericas, a gente assim, não, mas mexerica não pode, entendeu? Daí eles querem plantar o que não pode. Mas daí ele consegue ver, olha, a gente tem algumas espécies frutíferas nativas, né, de acordo com a resolução, que a gente consegue atender a legislação, para que você também tenha um benefício. Então, alguns assim, não, eu faço umas geleias aqui, eu penso em fazer. Então, é também uma ideia, né, de você dar outro uso, para não só o plantio, vai ficar a área lá. Não, você pode fazer uma exploração. Né? É pequena, mas é legal que isso vem do proprietário, não é a prefeitura que pede, viu? Planta algumas frutas para ele se beneficiar. É uma demanda dele, isso acho joia. Quer dizer, então você que está lá ali dentro do departamento de agronegócio, você vê que isso daí vamos dizer assim, é um estímulo que pode dar certo se for corretamente incentivado, podemos dizer assim? Essa demanda vem deles, né? Não são todos, e também eu não posso, Ana, falar, não, Silvio, o Felipe vai colocar várias espécies frutíferas. Não, porque ele tem que seguir, e mesmo porque algumas tem área que é sujeita a inundação, não é toda árvore toda muda que vai se desenvolver, e também pelo preço da muda. Mas a gente tenta fica ali e vê eles conversando, né? Ele, não pode deixar, vou colocar umas 10 a mais aqui de fruta, perto da casa. Ele fala que quer atrair passarinho, que ele gosta de passarinho, então tudo bem. Então fica um caminho do meio. Mas o incentivo mesmo vem em uma das modalidades do Nascentes e do PSA, de você incentivar, né, ter essa subvenção econômica para quem tem plantios com SAF. Vamos ver se a gente consegue implantar em 2026 algum, até um projeto novo aí, vamos ver se a gente consegue. E na sua percepção, assim, desses 1.500 hectares que o Felipe falou que a gente tem de área passíveis de restauração na nossa área de manancial, qual é o seu horizonte que você diria que seria possível a gente conseguir efetivamente restaurá-las para que a gente tivesse uma proteção hídrica maior? Nossa, eu gostaria de tudo, né? Mas não dá. Eu vejo por hoje, o Nascente Jundiaí existe
há quase 10 anos, né, 2016. Hoje a gente tem 40, quase 50 hectares em processo de restauração, alguns que estão entrando agora, né? A gente, nesse último mês, entraram 8 compromissados novos. Esses 50 estão dentro dos 1.500, é isso? Eu não sei se eu não sei se está nessa conta, por isso que eu falei, eu não sei quanto que a gente contribuiu. Entendi. Mas se eu fosse ser bem otimista, eu gostaria de pelo menos 200 hectares, mas eu sendo muito otimista, porque eu não sei se a gente consegue atingir, porque tem isso também, tem o uso, tem a pessoa querer disponibilizar mais do que a legislação. E outra coisa, a gente, quando a gente está no programa Nascentes, a gente vai prospectar áreas, a gente, claro, visa primeiro as áreas, né, em torno dos cursos d'água, de nascentes, reserva legal, mas eu também olho, às vezes, um campo e falo, viu, aquela área ali, aquilo ali não uso muito, tinha um milho um tempo atrás. Daí ele falou assim, olha lá ela pedindo área. Eu sou a pessoa que mais pede área. Porque a gente também, assim, não... A gente sabe da importância das áreas de recarga, além das áreas, né, ripárias. Então, se tem uma área, mesmo que esteja fora das APPs, o programa Nascente busca também para fazer isso, para deixar o solo permeável, para todos os benefícios que a gente fala aqui. Então, eu estou sempre buscando. Mas, assim, eu queria que fosse muitos hectares, respondendo a sua pergunta, mas acho que se a gente conseguir 200 nas 3 bacias, que é onde a gente acaba atuando mais, que tem uma empresa, só um parêntese, tem uma prefeitura, a gente conseguiu um recurso da agência de bacias, né, do PCJ, é um recurso da cobrança da água, ela é federal a cobrança, mas a agência é do estado, né? Então a gente está na UBRE 5 e a gente recebeu 168 mil para a contratação de uma empresa para fazer essa prospecção nas 3 bacias, Jundiaí-Mirim, Jundiaí e Capivari. Porque a gente lá da secretaria, a gente não consegue, são muitas demandas, então realmente não tem perna. Se a gente tiver que sair para prospectar a área e fazer todas as subvenções, e agora as 123 vistorias do programa de PSA, que são as áreas que já participam, que a gente precisa vistoriar para endossar o pagamento do ano, né, seguinte, então a gente não consegue. Então, agora, com uma ajuda, entre aspas, né, dessa empresa que está sendo parceira, a gente chega pelo menos um caminho aí nos próximos anos para... Apesar que essa empresa é 12 meses, tá? Mas acho que a gente já vai abrindo caminhos. Se tiver recurso de novo, a gente vai seguindo para avançar aí nessa restauração dessas áreas ambientalmente frágeis, algumas mais, outras menos, né, Fê? É muito comum haver uma cobrança da sociedade para o poder público, dizendo que é tudo responsabilidade do poder público, né? Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês dois estão na figura de servidor público, um na esfera municipal, outra estadual. Como que a sociedade civil organizada, por exemplo, a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, poderia contribuir para que essas áreas fossem efetivamente dado o destino que elas deveriam ter, que é de ser restaurada? Ana, começando por você, como que a gente poderia ajudar nesse processo? Eu diria que você já está ajudando a dar esse espaço para a gente poder falar das demandas do município, né, das demandas da água, que é algo muito importante. Mas eu acho que é a visibilidade do nosso trabalho, talvez, estou aqui pensando, você me pegou de surpresa, talvez treinamento, alguma capacitação, até mesmo para... Capacitação para produtores ou para técnicos? Eu acho que eu pensei nos produtores mesmo, né, para a gente ir nos bairros. Eu estou só aqui pensando no que poderia só ajudar a tirar um pouco esse fantasma de que você ceder uma área para que ela seja restaurada, né? Ele teria que fazer. Não tem como, por dinheiro, a gente não pergunta o motivo, né? Se ele tem uma APP sem vegetação, a gente não pergunta o motivo, ele está produzindo, ele vai fazer no tempo dele, começa a plantar ali. Então, a gente entrando como programa Nascentes é um trabalho assim difícil. Então, eu não sei. Talvez esse espaço seja o primeiro. Felipe, me ajuda? Eu pensei também, né, acho que a sociedade civil, né, a categoria aí dos engenheiros, né, a associação, tem a questão da visibilidade, né, então dá esse espaço para a gente debater, para a gente discutir, eu acho que é um ponto importante, né. E acho também
Aí o Silvio perguntou da sociedade civil, né? Mas eu vou pegar a sociedade civil e vou fazer um recorte aqui para a categoria dos engenheiros, né? Que fazem os projetos, né? Que elaboram, né? O que eu penso é que a gente aqui, né, engenheiros florestais, agrônomos ambientais, biólogos que atuam nessa área da restauração, eu penso que a gente precisa ter um pouco mais de criatividade nos projetos também, né? Isso é importante. Para também chamar a atenção dos produtores, né? Então, o que a gente estava falando, né? De pensar projetos que pensem a restauração, mas também com benefício econômico, né? Eu acho que é nosso papel, enquanto técnico, apresentar isso para os produtores, né? Propor, né? A gente também é nosso papel propor projetos de restauração que sejam mais baratos, né? E aí eu vou pensar aqui na condução da regeneração natural, né? Perfeito. Que desde 2014, aí a já está prevista. Paulista, isso de restauração SMA 32, ela entende, né, que você isolar uma área lá, evitar que o gado entre e conduzir a regeneração, isso é uma metodologia válida, né, para restaurar, uma metodologia eficaz. E aí eu penso que os técnicos, né, que atuam na restauração, eles podem sempre que possível ter esse olhar também, né, pensar projetos assim que no fim vai ser mais barato para o produtor implantar, né, vai ser eficiente, aí com isso essa temática da restauração ela circula de uma melhor forma, né? Dentro dessa sua fala que atinge diretamente a gente aqui, eu nesse momento aqui representando essa fala que eu mesmo provoquei, você entende que chega na tua mão muito o projeto Ctrl+C, Ctrl+V? Chega bastante, Chega bastante projeto que a gente percebe assim que não teve uma atenção muito cuidadosa para a realidade de campo lá, né? Às vezes é uma área que você olhando lá, visitando, você pensa, puxa, aqui poderia uma regeneração natural poderia ocorrer, né? E aí o projeto não propõe, né? Mas daí na prática depois acaba plantando umas mudas, a regeneração acaba acontecendo, né? Mas se isso for visto de antemão, né, às vezes pode facilitar. Ok. Tem alguma coisa a complementar? Eu aqui só lembrando que teve uma propriedade que entrou e tinha o gado ia beber água assim, pisoteada, era uma reserva legal, um trecho de reserva legal, juntava com uma nascente, uma área no Caxambu. E totalmente degradado. Daí a gente fez que vamos cercar, né? Então foi feito cercamento para tirar, né, os fatores de perturbação. Daí começou um processo de regeneração, só que não nessa área muito degradada, porque era uma área sujeita a inundação. Então a restauração ficou um pouco mais para trás. Gente, as cercas elas começaram a cair, porque a água começou a aumentar, as árvores começaram a crescer, daí eles começaram a fazer assim com a cerca. Então eles aumentaram, já andaram alguns metros com a cerca, para o gado não ter acesso. Então foi uma área assim que a gente está, vou falar todo dia, é modo de dizer, mas a gente está ali já, é uma área que está há 6 anos no Nascentes, não tem mais termo, mas a gente sempre vai, porque é uma área que recebe o PSA, e o PSA é ad eterno, né? Enquanto estiver lá, ele vai receber. Perfeito. Mas é uma área assim que a gente viu que é isso. Você isolou, você favoreceu ali a regeneração, tirou o fator de perturbação, você não fez nada. Foi só um cercamento. Então, ali já começou a ter um papel importante. Então, é uma ideia. Daí cabe ao órgão ambiental. Você aceita só se eu cercar, se eu conduzir? Porque, geralmente, eles chegam com termos de compromisso com o número de mudas plantadas ou com área, né? Quando é a área, é mais fácil. A gente consegue fazer até uma estratégia de nucleação, indicar alguma coisa. E, às vezes, o prestador de serviço chega, vou fazer uma nucleação aqui, ele já chega com uma ideia, né? A gente fala, não, como que está seu termo? Deixa eu dar uma olhada. Que a gente também, como prefeitura, vou falar por mim, claro. Eu fico um pouco assim, muito receosa de sair do script que chegou do órgão ambiental. Então, assim, eu gostaria de fazer um puleiro, vamos testar, colocar um adubo verde, só que de repente chega em número de mudas, e aí? Se de repente vem a CETESB fazer uma vistoria e foge, olha, do Nascentes, então a gente sempre tenta um caminho do meio ali. Então, assim, vamos cercar, vamos fazer, né, ajudar ali na restauração, mas precisa fazer o plantio, tem que atender a lista lá das espécies, então acho que tem dado certo, mas eu gostaria que tivesse muito mais áreas, muito, né? Devagar a gente vai seguindo. Quando começou a gente não sabia, começaram com 5 áreas, depois foi para 18, foi de pouquinho em pouquinho, sabe? E um contando para o outro, mas deu certo lá? Eles estão indo cuidar mesmo? Então acho que eu vou entrar. Daí a conversa vai passando para o vizinho. Ampliando, né? Ok. Gente, em nome da EJ Conecta,
Eu agradeço bastante a presença de vocês aí, tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento para quem vai assistir esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.